Mas se vocês forem saindo aí também para assistir depois, aí eu deixo vocês para assistir aqui, já está gravada, né? Então, a abordagem clássica, e especialmente a abordagem científica, aí vamos lá, o que eu estava falando? Por que a gente chama ela de abordagem científica? Perdão, por que a gente chama de administração científica? Porque antes de Taylor, a gente vivia a administração, mas de um ponto de vista mais artesanal. Então, a gente preconizava uma administração mais do ponto de vista da intuição, sabe? Então, quando você vê assim, professor, meu pai ou minha mãe... Está atrapalhando? Vou diminuir aqui. Eu acho que não vai dar. Peraí, tá, gente? Peraí. Eu saio da reunião. Ou faz uma coisa ou faz outra. Vou deixar aqui o grupo aberto, de repente. Hoje foi bem corrido. Muitas coisas. Vamos lá. Tentar concentrar aqui. Parece ator, né? Vou tentar incorporar aqui. Tentar criar um sumário da aula aqui na cabeça. Vamos lá, eu estava falando. Por que a gente chama de administração científica? Porque antes era uma administração mais artesanal, do ponto de vista artesanal, né? Então, se você percebe, se você tem aí uma experiência na sua casa, sua família, na região, de alguém que faz administração por intuição, né? Tem ali a ideia, abre o negócio, e aí vai tentando, vai errando. Isso é administração, sobretudo técnicas de empreendedorismo, né? Mas é um modo, é um modo artesanal, tá? Então, essas pessoas que de repente abrem uma empresa, né, e aí vão tentar, elas nem sempre, claro que tem pessoas que estudam para isso, mas nem sempre essas pessoas elas dominam as técnicas da administração. Às vezes faz mais por intuição. E aí antigamente, antes da Revolução Industrial, tinha muito isso, muito isso. Porém, com a mecanização e com a industrialização, a gente precisou teorizar esses procedimentos e essas rotinas. É assim que nasce a administração como ciência, tá, gente? Assim, essa abordagem que a gente vai falar para vocês, ela começa aí no início do século XX, né? Com essa ideia de criar técnicas cientificamente testadas. Quando eu digo assim, administração científica significa dizer que alguém, no caso aí Taylor, né, criou uma técnica, testou, repetiu e desenvolveu uma teoria sobre isso. Então, por isso que ela é administração científica. Professor, mas outros também não testaram? Testaram, fizeram também, só que não organizou como uma teoria, tá bom? Então, é a partir daí, dessa administração científica, que a gente começa a entender a administração como ciência, a partir do início do século XX. E aí a gente tem a administração científica e tem a teoria clássica. Hoje a gente vai ficar só na administração científica, mas na próxima aula a gente vai conversar melhor sobre a teoria clássica. Antes que eu me esqueça, anotem aí que a gente só vai ter aula até a próxima semana, tá? Porque na semana seguinte, no dia 20, é colação de grau. Então, a gente não vai ter aula. Voltando. Essa escola da administração científica se desenvolve lá nos Estados Unidos, com Frederick Taylor, em 1911, e a preocupação dele era aumentar a produtividade do nível operacional, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente tinha modos de produção artesanato, cada um faz do seu jeito, no tempo que quiser, e a gente precisava organizar isso aí para aumentar a produtividade. É uma abordagem que é considerada de baixo para cima, ou seja, o gerente, né, o administrador, ele observa o comportamento dos operários, dos trabalhadores, ali na base, no chão de fábrica, que a gente chama, né, e aí tenta levar essa ideia do que acontece no chão de fábrica para os níveis superiores, ou seja, o que ele pensava, se der certo o que eu estou pensando aqui, vocês vão já conhecer, se der certo o que eu estou pensando aqui em nível operacional, no nível mais baixo da organização, essas técnicas vão subindo, e aí a organização funciona bem como um todo, tá bom? Então ele preconizou aí o estudo dos operários e seus cargos,
ele passou a estudar o comportamento dos operários, não o comportamento com abordagem comportamental, que vocês vão ver lá na frente, mas ele começou a estudar as técnicas que eram desenvolvidas pelos operários e seus cargos para tentar criar um padrão. Tá? Ele criou a organização racional do trabalho, o método de trabalho, os movimentos necessários e o tempo padrão de determinadas tarefas. Tempo padrão determinando as tarefas. É uma ênfase e um foco nas tarefas, nas operações. Então aí, gente, ó, é como se você chegasse em casa e dissesse assim, eu preciso organizar meu quarto. Né? Eu preciso organizar meu quarto. Então você tem livros para organizar, você tem roupas, as meninas aí têm maquiagem, que maquiagem vocês se arrumam para ir para uma festa, e aí vocês saem toda arrumada e o local, né, que vocês fazem a maquiagem fica tudo bagunçado, né? Eu digo isso porque é assim que acontece aqui em casa, e eu tenho certeza que é aí também. Então, quando vocês se arrumam para sair, fica tudo bagunçado, seja não só penteadeiro, né, professor? É roupa, porque pega uma roupa, aí quer outra, aí quer outra, aí quer outra, aí vai trocando, vai trocando, vai trocando. No final, tô pronta. Aí quando vai sair, é isso, não gostei disso aqui, não. Aí troca uma peça, aí aquela peça que trocou já não combina com a peça que tá vestida, então tem que trocar tudo de novo. Então, no final das contas, tá tudo bagunçado. E aí, como organizar esse quarto? Como reorganizar esse quarto? Digamos que passou o dia todo estudando, aí tem folha, tem papel, tem atividade, tem um monte de coisa, tem roupa e etc, etc, etc. Como é que você organiza? Na sua cabeça você tem um padrão. Quando você volta da festa, né? Depois da ressaca, depois depois da ressaca não, ressaca de bebida, tá? Porque vocês não bebem. E aí vocês voltam, tá aquela zona. Eu não falo nem dos caras, porque dos caras já vive assim, né? Não é só quando vai pra festa, não. Já é todo tempo assim, não tem nem motivo para estar bagunçado. E aí você, na sua cabeça, você cria padrões. Né? Você cria padrões. Então, primeiro eu vou organizar os livros, depois eu vou organizar as folhas, depois eu vou organizar as roupas, depois aí, no caso das minhas, vão organizar a maquiagem, aí os caras vão organizar os seus jogos, e etc, 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 etc. Pois bem, esses padrões, Taylor começou a observar ali no comportamento dos operários. Então, ele começou a observar como era que os operários apertavam os parafusos, como é que eles consertavam a máquina, como é que eles encaixavam determinadas peças. E aí, ele, com o cronômetrozinho, começou a estudar esses padrões. E aí, esse estudo dessa organização racional do trabalho, esse estudo foi o que ficou conhecido como administração clássica, perdão, administração científica, tá? É ele entendendo a administração como ciência. Então, a forma e o método como você organiza o seu quarto, existe uma ciência ali por trás, né? Então, se alguém observar como você faz essa organização, como você pensa o que vai fazer primeiro, quanto tempo leva para você organizar os seus livros, quanto tempo leva para você deixar o seu quarto do jeito que estava antes, né, da bagunça, se alguém conseguir teorizar aquilo ali, né, já está começando a pensar em administração científica. Trazendo, por exemplo, de grandes organizações, agora para o nosso caso, né, organizações públicas, indústrias, empresas e etc. Quando você vê ali uma organização funcionando, seja no atendimento ao consumidor, seja na organização de folha de pagamento, seja na organização de estoque, ali existe uma organização racional, ou seja, uma organização inteligente do trabalho. Existe um método, existem os movimentos que economizam mais esforços, né? Por exemplo, você pede uma pessoa que já tem experiência para descarregar um caminhão de tijolos e pega uma pessoa que não tem experiência, a pessoa que já tem experiência, ela já tem movimentos ali que já são padronizados, já no inconsciente dele, que ele sabe que ele vai fazer menos esforço. Pegar ali pelos furos, pegar de 6, colocar no carrinho de mão e etc. Ele tem movimentos já necessários, já preconizados ali na cabeça dele. O que Taylor fez foi organizar isso em forma de ciência, tá? O tempo que é necessário para organizar determinadas tarefas e etc. Então, percebo que tudo que eu estou falando aqui nessa abordagem clássica, nessa administração científica, tem ênfase nas tarefas, tá? Já a teoria clássica é só uma introdução para vocês entenderem as nuances, mas a gente vai se adentrar nela, especialmente quando a gente estiver falando de Fordismo. Mas na teoria clássica, a gente fala do desenho da estrutura da organização. Por isso que ele tem uma ideia aqui de chamar, conhecido também como corrente anatomista ou fisiologista, porque ele quer saber qual é a estrutura daquela organização e como ela funciona, tá?
Então, digamos, pegando lá o exemplo lá do quarto, ao invés de você tentar entender quais são os movimentos, quais são as tarefas, você começa a primeiro olhar o quarto como um todo. Então, quando você olha o seu quarto todo bagunçado como um todo, você vê que existem dimensões que são mais prioritárias, você olha outras coisas que deveriam estar estruturadas de determinada forma, as bolsas de um lado, as mochilas de outro, antes de fazer tudo. As bolsas ficam ali, os livros ficam ali, essas folhas têm que ser jogadas fora. Então, quando você conhece o desenho todo do seu quarto, né, quando você conhece a estrutura toda do seu quarto, e você prioriza, tá? Aí você começa a pensar numa teoria clássica. Tá? Então, se antes você estava preocupado nas tarefas, nos movimentos, né, nos pequenos gestos ali, pequenas tarefas ali para organizar o seu quarto, agora você está pensando nele como um todo. Primeiro, como é que eu vou organizar essa bagunça para depois eu conseguir chamar ele pelo menos de quarto, né? Então, quando você pensa nela como um todo, você está vendo a anatomia do quarto, tá? E aí depois o funcionamento de cada parte, né? Na organização, uma organização pública, numa empresa também é assim. Você chega num órgão, no departamento, na Secretaria de Saúde. Primeiro você vê como é que é o desenho dela, quem é o secretário, quem são os diretores, quem são os coordenadores, quais são as divisões, quais são... E aí você consegue entender a estrutura daquela secretaria. Depois você vai ver o funcionamento. Quem é que tem que estar funcionando em comunicação com o outro? Por exemplo, o departamento que faz a entrega de medicamentos tem que estar em sintonia com o departamento que passa os medicamentos, com os médicos e com os postos de saúde, etc. Então, isso tudo tem relação, tá bom? Foi desenvolvido aí na França, sobretudo por Henri Fayol, e tinha uma preocupação em aumentar a eficiência das organizações por meio da departamentalização, da divisão, né, em departamentos. É uma abordagem que vê a organização de cima para baixo. Ele começa a organizar, a observar o todo, para aí depois olhar e observar as partes. Então vamos lá. Taylor, administração clássica, né? A administração clássica, a abordagem clássica, ela vem aqui para a administração científica, tem como precursor o Taylor e a ênfase nas tarefas. Aqui ela tem a teoria clássica, Fayol, e a ênfase é na estrutura. Elas duas ocorrem geralmente não, elas ocorrem quase que simultaneamente. A diferença aqui é essa daqui vai para os Estados Unidos, e a ênfase é nas tarefas, e essa daqui vai para a França, e a ênfase é na estrutura. Tá bom? Por que surge essa abordagem da administração clássica, né? A gente tinha aí um crescimento acelerado, desorganizado das empresas, como eu falei para vocês, problemas cada vez mais complexos de se resolver. Então, administrar e organizar o seu quarto é uma coisa. Agora, organizar uma empresa, organizar um almoxarifado é outra, né? Então, a gente está saindo de uma abordagem mais artesanal para uma abordagem mais complexa. Então, por conta disso, a gente precisou teorizar e escrever melhores técnicas de administração. A necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações para se obter melhor rendimento, máxima eficiência, né, diante de um problema complexo, como é que a gente ganha eficiência nos processos? Aumento no número de trabalhadores, eu falei para vocês, né, Revolução Industrial, todo aquele movimento de expansão dos negócios, dos tipos de organizações, aumenta a complexidade, aumenta a necessidade de ganhar eficiência e aumenta o número de trabalhadores. Então, se você gerencia uma empresa com 10 pessoas, é diferente. Você gerenciar um órgão, uma secretaria de Estado, uma secretaria de planejamento, a secretaria de administração, que tem lá 200, 300 pessoas. Tá? Então, quanto mais complexo for a organização, maior necessidade de técnicas de gestão. Baixos rendimentos com as máquinas utilizadas nas fábricas, precisava aumentar esses rendimentos, né, nas fábricas. Um constante desperdício, porque não tinha a padronização dos métodos. Insatisfação dos operários e concorrência intensiva, ou seja, grande concorrência, um aumento do número de fábricas, etc. Se a gente trouxer isso hoje para a realidade de hoje, gente, não necessariamente o maior número de funcionários é o que dá maior complexidade para a organização. Não necessariamente. Você pode ter, estava até vendo um dia desse um depoimento de um desses jovens empreendedores, né? Ele disse que não é uma empresa não pode ser medida pelo número de funcionários, tá? Mas pela complexidade do serviço que ela entrega. Então ele dizia assim, olha, você pode ter poucos funcionários e cada um deles ficar responsável por uma coisa e ao final das contas você tem uma grande organização. E ele estava falando do meio digital, tá?
desse boom digital. Então, você abrir uma empresa digital, estou falando dessas mídias digitais, tá bom? Que são empresas que entregam serviços digitais. Por exemplo, essas empresas que entregam esses pequenos vídeos, empresas que fazem marketing digital, empresas de conteúdo, né, estúdios de conteúdo, ou vocês, e tenho certeza que muita gente aqui já tem essa noção, que já consome isso há bastante tempo. Mas não se engane, né? Por trás de uma empresa dessa, aliás, por trás de um canal de TikTok, por um podcast, por trás dessas empresas que criam conteúdo de jogos, de moda, de rotina, né? Esses blogueirinhos e as blogueirinhas que a gente costuma falar, né? O pessoal que está ali, minha vida é assim, eu fiz isso, fiz aquilo, tal, e acaba influenciando o consumo de diversas pessoas. Por trás disso existe, muitas vezes, uma grande organização de produção de conteúdo, tá? Alguém abriu aí o microfone. Tá. Tá bom? Então, essa é a abordagem clássica da administração. A administração clássica, como eu falei para vocês, ela é mais de chão de fábrica ali dos Estados Unidos, né? Tem aí como primeiro período a publicação do livro Administração de Oficinas, né? Que tem como objetivo pagar salários altos e baixos custos de produção, visou aplicar métodos científicos e estabelecer processos padronizados para permitir o controle das operações. Os empregados devem ser cientificamente colocados em serviços com materiais e condições de trabalho adequadas. Gente, a ideia aqui também é o seguinte. Uma das coisas que caracteriza a administração científica é olhar mais para o lado econômico. Acho que mais na frente a gente vai citar isso aí. Olhar mais para o lado econômico. Quanto maior os salários e menores os custos, né, de produção, maior a rentabilidade, maior a eficiência. Então ainda tinha aquela ideia de que o homem é interesseiro, que trabalha só por dinheiro. O que hoje a gente entende que não, né? Mas aí, sim, nessa época, sim. Nessa época a ideia de Taylor era essa, tá? Então, a ideia era fazer com que os empregados, os operários, fossem colocados no local certo, com os materiais corretos, com as suas condições corretas de trabalho, porque aí ele ia ter maior eficiência, maior rentabilidade, maior ganho, perdão, maior rentabilidade, a empresa ia ter maior rentabilidade, mas ele ia ter mais, ele no caso o operário ia ter mais eficiência na hora de trabalhar. Eu faço uma experiência com vocês aqui, quando a aula é presencial, do seguinte: a gente entrega para vocês alguns recursos, papel, caneta, borracha, vários recursos. E aí eu passo algumas atividades, algumas tarefas para que sejam feitas, né? A produção de brinquedos usando folha de papel, a produção de cards, enfim, a produção de vários materiais. E aí vocês ficam na incumbência de organizar a própria linha de produção de vocês. Então, as mais variadas técnicas são implementadas. Tem gente que faz círculo, tem gente que faz assim, para fazer um avião de brinquedo. Um faz uma coisa, um tira o papel, um dobra no meio, o outro vai fazer. Então, o outro dobra no meio, o outro vai, ou no final a pessoa testa, bolinha de papel, catavento, enfim. No final, a turma, geralmente, né, no caso presencial, no final a turma percebe que quanto mais especializado forem as tarefas, maior é o ganho de eficiência. Ou seja, se vocês colocarem a pessoa que é craque em dobrar papel para fazer só isso, só dobrar papel, ela vai conseguir dobrar papel da melhor forma possível. No final, o avião vai sair perfeito. Tá? Agora, se você ficar colocando a pessoa que é excelente em dobrar papel para fazer o teste no final, ou para riscar, ou para fazer um outro tipo de brinquedo, pode ser que você, no final, tenha deficiências de eficiência. Ó, tenha deficiências nos resultados, tá bom? Então, a lição que fica é: coloque as pessoas certas no local certo. Essa ideia aqui de pensar assim pode parecer um pouco antiquada, ultrapassada, mas não. A gente consegue dessa forma, utilizando essa técnica, a gente consegue super especializar a função do indivíduo, do operário. E quanto mais vezes ele produz, quanto mais vezes ele pratica aquela tarefa, mais ele fica craque naquela tarefa. Professor, mas isso não provoca fadiga? Sim. Por isso que é uma das coisas que Taylor estuda, a fadiga humana, né? Então ele fazia de tudo para que quando o indivíduo chegasse nessa fadiga, ele dava um certo descanso, ou mudava de função, mas para evitar essa fadiga.
mais ele retornava para aquela função, porque para ele, quanto mais especializado fosse a tarefa, quanto mais especializado fosse o operário naquela função, melhor seria para a organização. O segundo livro dele é o Princípio da Administração Científica, que aqui é o clássico da administração científica, tá? Então, é a super racionalização do trabalho, isso que eu acabei de falar para vocês. A super racionalização do trabalho. O que é racionalizar o trabalho? É dar uma razão. Ou seja, se o indivíduo é excelente naquilo que ele está fazendo, ele vai ficar fazendo aquele serviço. Isso é usar só a razão. Tá? E não pensar muito também, tem um outro ponto também nessa abordagem, que é não pensar muito no comportamento, né, e no lado emotivo, no lado emocional do indivíduo. Às vezes o indivíduo está mal, está para baixo, então ele está passando por algum problema, alguma dificuldade, e aí isso não interessava ao Taylor, tá? Ele estava preocupado só com o processo e com a tarefa. E ele precisava combater três coisas, né? A vadiagem sistemática dos operários. Então, para Taylor, o operário ele era um ser vadio mesmo, né? Ou seja, um ser que queria estar sempre descansando, enrolando, e aí ele precisava combater isso. Tá? Hoje a gente sabe que o descanso é fundamental. A gente sabe que o indivíduo ele precisa ter suas condições de repouso respeitadas, mas para Taylor, todos os operários ou todos os funcionários eram vadios no sentido de estar sempre querendo burlar para poder conseguir uma vaguinha para estar descansando, ou para estar diminuindo o tempo de produção e etc. Tá bom? Ainda é possível observar isso hoje? É possível. Só que a administração lida com isso de maneira mais, vamos dizer assim, mais benevolente, né? Mas não é tão rígida como na época de Taylor, né? Vamos lá. Desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e o tempo necessário para a sua realização. Gente, aqui, ó, o seguinte, vocês podem estar olhando assim e tá dizendo, ixi, aula de história. Mas isso aqui que eu estou falando para vocês, sobretudo esse ponto aqui que eu vou colocar para vocês, que é o desconhecimento por parte da gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário, ainda é muito presente hoje. Hoje vocês abrem um processo, eu não sei quanto tempo leva um processo que vocês abrem para ser analisado. A gente tenta fazer o mais rápido possível. Mas, digamos, você abre um processo de dispensa de disciplina. Quanto tempo leva para ser apreciado? Não sei. Eu posso estabelecer um tempo. No caso, o meu, quando chega um processo para mim, para eu analisar a parte de administração, das disciplinas de administração. A partir do momento que eu recebo aquele processo, eu levo em torno de, no máximo, uns 10 a 15 minutos para analisar esse processo. Para saber se esse processo só análise da disciplina. Eu levo no máximo uns 10 minutos para analisar e para saber se essa disciplina ela pode ser passível de ser dispensada ou não. E aí, se eu fosse Taylor e eu tivesse ali com essa régua na mão para dizer, olha, as rotinas de trabalho aqui para dispensa de disciplina tem que levar no máximo 10 minutos. Então, se eu tenho um processo com 15 disciplinas e os professores recebem isso ao mesmo tempo, eles têm que despachar aquilo ali e esse processo tem que ficar pronto em no máximo 20 minutos, 30 minutos, levando em consideração que todo mundo vai analisar ao mesmo tempo de uma vez. Né? Só que não é assim, não é assim. Os professores, eles analisam, têm outras atividades, eles escolhem o melhor momento para analisar, não são todos que analisam ao mesmo tempo, não são todos que analisam assim que recebem. Eu, por exemplo, quando eu recebo, eu tenho que resolver uma coisa, tenho que resolver outra, tem que checar uma coisa, tem que checar outra, então não tem como garantir que assim que eu receber, eu vou apreciar. A mesma coisa acontece com os colegas, né? Mas, se você puder, na sua organização, analisar o tempo dessas rotinas, né, o tempo para realizar essas rotinas, é fundamental, é fantástico para que você possa dimensionar quantos funcionários você precisa, quantas tarefas por funcionário podem ser realizadas, e etc, e etc. Né? Uma coisa que vocês podem ganhar dinheiro com isso aqui, que muita gente não vê, não observa, é a gestão por processo. A gestão por processo, ela nasce daqui, viu, gente? O que é gestão por processo? É você criar uma gerência, né? A gente pode chamar assim,
É você gerenciar a sua organização a partir dos procedimentos que ela executa. E como é que eu faço isso? Eu preciso conhecer a minha organização, ponto um. Ponto dois, eu preciso saber quais são os meus processos, quem executa esses processos, quanto tempo leva para executar esses processos e qual é o feedback, né? Como é que isso retorna, quais as informações retornam desses processos. Como é isso, professor, na prática? Você vai lá, pega uma consultoria para. E aí o prefeito, o secretário, o gestor diz assim: olha, os processos aqui estão demorando muito, as pessoas estão reclamando disso. Não sei por quê. Então você vai lá e chega, tudo bem, a gente começa amanhã. E aí você entra no departamento, é, entra no departamento, faz ali o estudo, dimensiona os processos, procura saber quem faz o quê, tem um procedimento para adquirir, para fazer uma licitação, tem um procedimento para dispensa de licitação, tem um procedimento para fazer expedição de materiais, tem procedimentos para contratação de mão de obra, né, contratação de pessoal, para fazer concurso público, para pintar uma calçada, para fazer um show, para contratar uma banda, para fazer um show de fim de ano, etc. Tem vários processos dentro da prefeitura. E aí na secretaria que você trabalha, peraí, gente. Só um minuto, gente. Foi eu que fiquei mudo aqui, peraí. Tá? Então, como eu estava falando, você pega uma consultoria para fazer uma gestão por processo, você precisa conhecer os procedimentos, saber quem executa. Então, chega numa secretaria dessa, Secretaria de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Finanças, você vai chegar no primeiro dia para conversar com as pessoas, para desenhar o procedimento. A nossa disciplina, vocês não têm uma disciplina para isso, né, o que é uma pena, mas existem softwares, eu vou até pegar o nome depois para passar para vocês, existem softwares prontos para isso, tá? Prontos para isso. Você abre o software e vai desenhando o processo, desenhando o procedimento, calculando o tempo de cada procedimento, de cada etapa, de cada fase, de cada passo do processo. E aí, ao final, você consegue dimensionar o processo como um todo. Consegue dimensionar o processo como um todo. E aí fica tranquilo para vocês fazer sugestões, fazer inferências, dar contribuições e dizer, olha, você precisa cortar esse gargalo aqui dessa etapa, essa etapa está levando muito mais tempo do que o necessário, esses processos não estão uniformemente, não estão padronizados, certo? Então, tudo isso são trabalhos que vocês podem fazer. Racionalização do trabalho é a palavra de ordem aí. E aí Taylor considerava funcionários como irresponsáveis, vadios e negligentes, né? Era uma visão bem pessimista do indivíduo, do trabalhador. E aí ele preconizava o quê? Preconizava a intensificação do ritmo de trabalho e a busca de eficiência. É um slide que resume bem a administração científica. Essa administração ela é ciência e ela não deve ser tratada simplesmente do ponto de vista empírico, do ponto de vista da testagem, né? Precisamos evitar a improvisação, precisamos evitar aquela lógica da intuição,
precisamos elaborar uma ciência administrativa que tenha a base. O que vem a ser uma ciência administrativa, gente? É aquilo que pode ser testado, comprovado, ou até falseado, né? Então, ciência é isso. Contribuição para que se encarasse o estudo da organização, que revolucionou a indústria, né? Busca de eficiência e ganho máximo para o patrão e para o empregado. Uma atitude metódica, racional do trabalho. Vamos ver aqui. Aqui, o estudo de tempos e movimentos é o padrão dessa abordagem, dessa administração científica. Ele pegava as tarefas e separava separava em etapas. Então, digamos, você vai fazer uma viagem de Sumé para Campina Grande. Então, você separa essa viagem por etapas. Primeiro vai até Santa Rita, faz uma pausa, depois vai até Serra Branca, faz outra pausa, depois vai até São João do Cariri, faz outra pausa, Boa Vista, e assim até chegar em Campina Grande. Não sei se eu saltei alguma cidade importante no caminho, né? Pelo menos na BR. Então, gente, é você separar a sua viagem em etapas. Mesma coisa ele fazia lá com as atividades na organização, ele separava em etapas. E essa separação, chamada de decomposição das tarefas, ele era feito com um cronômetro, para medir mesmo o tempo de cada movimento. A gente não faz isso hoje, pode até ser feito na indústria, mas em outras organizações não. Tá? A gente faz essa decomposição aí mais de processos, de procedimentos. Mas é importante a gente analisar toda a rotina do trabalho, eliminar os desperdícios, né, do ser humano, e era coisa de máquina mesmo, viu, gente? Olha, para apertar o parafuso desse carro, você usa esse movimento com esse braço, fazendo um movimento circular. Não, acho que um movimento mais incisivo, então essa ferramenta vai fazer com que você diminua esse seu esforço. Adaptar os funcionários às tarefas, melhorar, fazer mais treinamento, especializar. Lembra que eu falei da especialização do operário? Então, era tratar o operário como uma máquina mesmo. Fazer treinamento, rotina, volta, cronômetro. Não, deu só 20 segundos. Estabelecer normas de execução do trabalho. Então, era assim, gente, ó. Pegava ali 10 funcionários, aí ia medir o tempo que eles faziam. Se a média dos funcionários ficasse ali em torno de 20 segundos, e eu tivesse um funcionário que fizesse ali uma tarefa em 35 segundos, esse funcionário está demitido. Ou, se eu tivesse um funcionário ali que fizesse uma média ali muito abaixo dos 20 segundos, eu ia dizer, não, peraí, tem um cara que está trabalhando muito ali, ele consegue fazer de maneira espetacular, então os outros vão ter que acompanhar essa média, tá? Então, vamos ver uma forma de estabelecer normas e padrões para que todo mundo fique naquele padrão, naquela média ali de movimento. Então, era entender o operário como uma máquina mesmo. Por isso que era o estudo do tempo, né? Estudo de tempos e movimentos. Pegar parafuso, transportar até a peça, posicionar o parafuso, pegar, transportar, utilizar, posicionar, e tudo isso era feito de maneira racional, né? Estudo da fadiga humana, né? Eles pensavam também, né, fazer estudos para saber quanto tempo o operário conseguia ficar trabalhando e tentar entender o que gerava perda de tempo, por que os funcionários tinham uma certa rotatividade, né, pedia demissão, saía, quais eram os motivos de doenças, de acidentes, diminuição da capacidade de esforço. Então, ele queria estudar e saber, na verdade ele estudou, né, e buscava saber o que geravam esses problemas e essas deficiências humanas. Esse estudo de movimentos tinha por finalidade eliminar movimento inútil, evitar desperdício, né, executar movimentos úteis e dar mais celeridade de movimentos em série, né? Resumindo, a fadiga era considerada como um redutor da eficiência. Para reduzir a fadiga, foi proposto princípio de economia, de movimentos, arranjo material, do local de trabalho, movimentos relativos a equipamentos e ferramentas. Então, tudo que ele pudesse fazer para padronizar, esquematizar ferramentas, criar e desenvolver equipamentos e ferramentas. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Tempos e Movimentos, né, do Charlie Chaplin, mas tem cenas clássicas ali, né, que a gente geralmente costuma passar, e que mostra exatamente aquele estudo do tempo e movimento que o operário usava para executar uma tarefa.
E aí a divisão do trabalho era extremamente especializada, né? Então, ele reestrutura as atividades, cria especialidades, enfim, cria toda uma padronização em torno dessa sua tese. Criou desenhos de cargos, de tarefas, né? Ele se preocupava com a tarefa, com o cargo e com o desenho do cargo. Então, qual era a tarefa que ele ia executar? Que cargo ele era designado para aquilo? Quais eram os conjuntos de tarefas de determinados cargos? E qual era o desenho desse cargo? Tá? Quais são as especificidades de cada tarefa, de cada cargo, e como ele se relacionava com outros cargos também. Aqui começa a se aprofundar nessa racionalização dos cargos, tá? Se preocupava com estímulos de salários, tá? Prêmios por produção. Então, como ele pensava que o homem era um homem interesseiro, vadio, né? Ele trabalhava por dinheiro e quando precisava ele descansava, o intuito dele era pagar mais. Por isso que ele falava aqui, ó, remuneração baseada na produção. Então, quanto mais dinheiro, mais a pessoa produz. Isso foi lema durante esse período, mas hoje a gente sabe que a curva de dinheiro, para vocês assim, dizer para vocês, ó, dinheiro não traz felicidade, mas compra, né? O pessoal costuma falar isso. No ambiente de trabalho, a remuneração ela tem uma curva que ela estabiliza, tá? Então, assim, se a remuneração ela é baixa, isso a gente vai estudar lá nas escolas comportamentais. Se a remuneração ela é baixa, o indivíduo está insatisfeito ou não satisfeito porque ele não tem as suas necessidades satisfeitas, né? Não consegue comprar as suas coisas básicas, né? E aí vai crescendo, chega uma hora que ele fica extremamente empolgado, satisfeito, motivado para produzir, mas chega uma hora que essa motivação ela estabiliza. E aí ele não consegue produzir mais, ele não consegue se empenhar mais e pode chegar até o ponto de cair. Então, sim, o dinheiro ele ajuda na aquisição da felicidade, mas o dinheiro ele é meio, né? O que faz você feliz, né? Não sei se você se lembra dessa propaganda. O que faz você feliz é muito mais do que dinheiro ou do que o dinheiro compra, né? É uma sensação de coletividade, uma sensação de respeito social, uma sensação de realização, uma sensação de desafio constante, né? Por que que muita gente hoje troca de empresa e com muito mais facilidade? Porque essa geração ela é mais volátil no sentido do que realmente ela traz motivação para ela. Então essas coisas vão evoluindo. Para Taylor, nessa época aí, bastava dar mais dinheiro que o funcionário produzia mais. Inclusive, foi até uma resposta que me deram uma vez numa pesquisa, uma psicóloga, eu falei para vocês, uma psicóloga lá de uma organização, eu fui aplicar meu PIBIC, e no meu projeto de pesquisa era sobre isso, sobre motivação, sobre relações entre interesses individuais e objetivos organizacionais. E aí ela falou, olha, eu não sei por que você está fazendo essa pesquisa, se o indivíduo ele trabalha porque precisa e porque quer ganhar dinheiro. Porém, na verdade, a minha pesquisa não demonstrou isso. A minha pesquisa demonstrou que eles, sim, estavam insatisfeitos e queriam outros motivos para se realizar, contradizendo o que a psicóloga tinha me falado. Então, chega uma hora, então ele incentivava por meio de salários, prêmios e etc. Né? Para ele, o homem era um homem econômico, que só pensava no dinheiro e na recompensa financeira. O homem procura o trabalho somente para conseguir recursos. O operário ele era preguiçoso e culpado pela sua vadiagem e desperdício. Então, é uma visão altamente pessimista do indivíduo. As condições de trabalho também eram uma preocupação do Taylor, né? Mas os instrumentos, o desenho físico, o layout, os arranjos, a distribuição de máquinas, melhoria do ambiente físico, etc. Buscava padronizar, vocês já viram, né? Padronizar as máquinas, padronizar as matérias-primas, enfim, ele entendia a organização como uma máquina. Ter o supervisor local fiscalizando e acompanhando para ver se o indivíduo não se insubordinava ou não desobedecia às regras. Princípios da administração de Taylor, princípio do planejamento, ou seja, a gente sai da ideia do artesanato, sai da ideia da improvisação e cria um planejamento das atitudes e dos procedimentos. Princípio do preparo, então os trabalhadores eles eram preparados para trabalhar em determinados equipamentos, treinados, capacitados, super especializados. Então o indivíduo ele era pago só para apertar parafuso. Princípio do controle, e ter alguém ali acompanhando, certificando, um supervisor para saber se o cara estava fazendo o que estava sendo planejado. E princípio da execução, distribuir atribuições e responsabilidades para a execução do trabalho de forma disciplinada, ou seja, o que era proposto
deveria ser executado. Isso era uma ideia, e esses princípios aqui resumem muito bem a administração científica de Taylor, gente, porque a gente tinha uma administração mais improvisada, feita de qualquer jeito, que chegava a qualquer resultado. E aí, com o planejamento, não. A gente passa a criar princípios e estabelece metas que devem ser cumpridas, metas e procedimentos. A gente prepara os trabalhadores, a gente controla os trabalhadores para ver se eles estão fazendo aquilo que foi feito, e a gente acompanha a execução para saber se eles estão sendo responsáveis e responsivos com aquilo que foi estabelecido. Tá? Então, controle e execução estão bem próximos ali. Professor, essa ideia e tudo que você falou aí, eu achei assim, absurdo. Né? Hoje, o que a gente olha, o que é uma organização de sucesso, essas empresas mais recentes, é um absurdo a gente pensar assim. Hoje pode ser que a gente pense assim, em algumas organizações, sobretudo industriais, não tanto, tá? Mas ainda é presente muitos desses princípios aí. Mas em outras organizações mais fluidas, mais organizações como Google, Facebook, empresas de mídias digitais, marketing digital e etc., são mais fluidas, né? Menos rígidas, é isso que eu quero dizer. Menos dura, como essa ideia do Taylor. Então, você pode pensar assim, pode, tudo bem, do seu ponto de vista. Porém, a gente tem que imaginar que nessa época aí, Taylor estava saindo do modo artesanato. Gravem bem isso, tá? Era um modo de improviso. Todo mundo, qualquer pessoa abria sua empresa, abria sua organização e fazia da forma como achava que deveria fazer, ou da forma como seus pais os ensinaram. Só que quando a gente aumenta o tamanho da empresa, aumenta o número de funcionários, aumenta a necessidade de mais eficiência, deve aumentar a rentabilidade e a produtividade para que o capital investido seja recompensado. E aí, trazendo para a organização pública, a gente aumenta o tamanho das cidades, aumenta a dimensão das políticas públicas, aumenta a ação do Estado, a gente precisava ter aí princípios e técnicas que guiassem essas organizações. Tá? Então, a administração, quanto ciência, ela começa a nascer aí. Só fazer um parênteses, tá, gente? Então, ficou estabelecido isso aqui, né? A administração científica de Taylor é aquela ideia de mecanizar a organização. Porém, a administração pública, ela nasce de um contexto diferente, tá? Só para vocês situarem aqui. Então, organize bem as ideias de vocês, para não misturar. A administração pública ela nasce de um contexto diferente. A administração pública ela nasce de uma ideia de organizar o Estado ganhando formas, crescendo. Então, nasce da necessidade de. Caiu para todo mundo ou só para mim? Caiu pra mim também. Caiu não, ele foi Caiu, trazer o gente, cachorro. ele só mutou. Não, voltei. Não, pessoal, minha esposa chegou ali, o cachorro começou a latir. Então, a administração pública, ela nasce de um outro contexto, tá? Ela nasce no contexto de que o Estado estava ganhando forma, ganhando dimensão, e aí precisava de princípios organizativos, organizacionais, que dimensionassem melhor as políticas públicas, a ação do Estado. E essa administração pública, ela nasce antes da administração científica de Taylor, tá? Nasce da necessidade básica de se organizar minimamente o Estado, lá dos princípios que vocês veem aí com o Zé Maria, né? Nasce lá da ideia de se organizar o Estado, nasce dos princípios democráticos. Então, a necessidade de organizar essas ações, aí a gente começa a observar ali a administração. Porém, na literatura da administração, a gente começa a falar a partir de Taylor, tá? O que é um erro, né? O que é um erro. Woodrow Wilson, quando vem falar de administração e ciência política, ele já vem falar assim tardiamente já, na década de 50, eu acho, quando o Taylor já tinha falado dessa administração científica. Só que antes de Taylor, já se preconizavam ideias de organização do Estado. Mas a gente, como está seguindo essa linha aqui da administração, a gente vai por esse caminho, tá bom, gente? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre Fordismo, tá bom? E aí a gente encerra essa parte de administração pela abordagem clássica. Ok, gente?
Foi uma aula meio conturbada aí, né? Cheia de interrupções aqui, muitas coisas aqui ao mesmo tempo, mas espero que vocês tenham compreendido. Quem não compreendeu, eu deixo aí gravada a aula e eu vou colocar lá também essa aula e os exercícios, a atividade dessa aula, eu vou colocar só na aula seguinte, quando eu fechar a ideia do Fordismo, tá bom? Dúvidas? Não? Beleza, então, gente, boa noite, boa semana para vocês aí, e eu só vou colocar a atividade na próxima aula, tá bom? Até logo, até logo. Boa noite, boa noite. Encerrando aqui, gente. Até logo, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Até mais.